Então, tudo que Deus faz, primeiro acontece no céu e depois vem para a terra. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 6, são acontecimentos no céu. No versículo 7, nós temos aqui o anúncio de um mensageiro. É um mensageiro com uma mensagem, com uma pregação, né? Que diz: nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Os profetas que foram antes deles, os profetas do Velho Testamento, né? E todos eles vieram anunciando este dia, este tempo. E que nos dias da voz do sétimo anjo, então, se cumpriria todo o segredo de Deus. Então nós encontramos que Apocalipse capítulo 10, versículo 7, está apenas anunciando o que vai acontecer nos dias da voz do sétimo anjo. Agora, cabe a mim e a você, entender, e compreender como isto está sendo narrado, né? Como isto foi narrado, né, por João. Ele diz que ele viu um outro anjo descendo do céu. Então tinha já um anjo na terra, certo? Então você encontra que até aqui você encontra Apocalipse 10, do 1 ao 6, são acontecimentos no céu. No 7 é o anúncio do mensageiro. Entendeu? Do mensageiro que vai proclamar isto que João viu. Certo? Mas nós estamos tratando, irmãos, de Apocalipse capítulo 10, porque eu disse que Apocalipse 10 é a mensagem do sétimo anjo. E o restante do capítulo? O versículo 8 ao 11. Apocalipse 10, do 1 ao 11. Até o 7 você já viu. São acontecimentos celestiais, é o anúncio do anjo, do mensageiro terreno. E do 8 ao 11. Por quê? Por que não falamos disto? Então, João também viu na visão, quando ele foi levado a ver o dia do Senhor, estava por vir, ele foi e viu também Apocalipse 10, versículo 8 ao 11. E você vai observar que em Apocalipse 10, versículo 8 ao 11, diz assim: então a voz que eu ouvi do céu falou comigo uma vez mais, ordenando, é uma ordem, vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Então veja, no versículo 7 é o anúncio de um mensageiro terreno. A partir do versículo 8, você encontra que esse mensageiro terreno recebe uma ordem, porque João viu aquilo em uma visão, mas agora isso precisa acontecer na prática. Precisa acontecer literalmente. Então nós encontramos no versículo 8, a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando, vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. E em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho. Ao que ele me declarou, pega-o e come-o, e ele será amargo no teu estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho, ou rolo, como você queira compreender, é o mesmo, Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa. E, de fato, ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que eu engoli, meu estômago ficou muito amargo. Então recebi a seguinte orientação. Agora você observa, irmão, essa orientação que esse anjo recebeu, que esse mensageiro recebeu.
e veja se ele cumpriu essa orientação ou não. Porque nós precisamos encaixar a palavra, nós precisamos ter a palavra vindicando a própria palavra. Senão, eu serei um falso profeta, um falso pregador. Se um pregador prega uma mensagem e a palavra não encaixa palavra por palavra, palavra com palavra, então ele é um falso pregador. Então vamos ver. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz que este anjo é o anjo, Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ao anjo da igreja que está aonde? Em Laodiceia. Então nós temos 7 eras da igreja, correto? Nós temos 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é a 7ª era, correto? E aqui Apocalipse 3, versículo 14, diz, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então ele está na 7ª era. Se ele está na 7ª era, ele é o quê? O 7º mensageiro. O 7º anjo. Por isso nós vemos Apocalipse 3, versículo 14, se cumprindo em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que é nos dias da voz do 7º anjo. Correto? Vamos ler agora o versículo 11. E ele diz que recebeu a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Eu pergunto, você que conhece o ministério profético de Malaquias capítulo 4, você que conhece o ministério profético de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, você que conhece o ministério profético de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, você tem visto estas escrituras de Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao 11 se cumprir nesse ministério? Pois se você já viu, amém. Louvado seja Deus por isto. Agora, se você não viu, eu peço encarecidamente que você comece a orar. Lê e orar. Leia a mensagem e ore. E Deus te dará uma vindicação desta hora, desta porção da palavra. Então nós encontramos aqui que Apocalipse capítulo 10, verso 8 ao 11, se cumpre exatamente nos dias da voz do 7º anjo.